Bom dia! Dia 7 de outubro, o tempo voa, não? Estamos quase no final do ano. Essa é a 48ª live que essa empresa faz, que o Grupo Popular faz, pensando na informação. Informação de qualidade para que você que nos assiste agora ao vivo ou nas nossas publicações nas redes sociais possa ter uma grande qualidade na informação, uma boa base para que você tome uma decisão. O bate-papo hoje é com o Ismael. O Ismael é fundador da Savino Eco. Ismael Savino, muito prazer em te receber. Hoje nós vamos bater um papo leve, saudável, agradável, trazendo informação, trazendo um pouco da história da sua empreitada no mundo dos orgânicos, no mundo da alimentação natural, no mundo vegano. Ou seja, nós vamos explorar essa conversa iniciando pela pergunta clássica. Cara, qual é a sua formação? Primeiro, bem-vindo. Primeiro, muito bem-vindo aqui. É um prazer estar com você, é um prazer ter conhecido a sua história e agora nós vamos divulgar um pouco ela. Muito prazer, bem-vindo, bom dia. Querido, eu queria que você iniciasse contando um pouquinho da tua trajetória, já que você vem de uma família totalmente vinculada ao mundo das coisas naturais, à sustentabilidade, aos alimentos saudáveis, à forma saudável de vida, né? Você já nasceu nesse berço, né, por intermédio dos teus pais, que já tinham essa pegada, e aí você iniciou sua trajetória e hoje é um empresário de sucesso, está mandando brasa no trabalho, fazendo um trabalho bem bonito, e nós vamos explorar isso durante a nossa conversa. Muito bem-vindo, Ismael. Ótimo. Bom, agradeço o convite, né? Vou começar contando de uma forma bem simples, né? Os meus pais já eram veganos e vegetarianos, né? Quando eu e meus irmãos nascemos. E para os nossos tempos de hoje, ainda não é muito comum, né? Mas acredito que daqui a alguns bons anos vai ser muito comum, né? Pessoas contarem que os pais eram veganos, vegetarianos e eram envolvidos com sustentabilidade. Mas eu acho que eu sou um privilegiado de ter nascido numa família assim, porque eu pude aproveitar não só de conhecimentos, mas também, né, o meu corpo físico agradeceu toda essa trajetória de bons hábitos, né, que eu pude aproveitar dos meus pais. Então, eu sou carioca, eu sou nascido em Copacabana, né, então bem ali no centro, e meus pais têm uma indústria de tofu orgânico lá no Rio de Janeiro. Então, além dos hábitos de alimentação saudável, temos essa fábrica, né? Então, eu cresci não só me alimentando desses produtos que eles produziam, mas também aproveitando e aprendendo muito a respeito, né? Eu fui criado em Nova Friburgo, depois nós fomos lá para a capital, estabelecemos a fábrica, foi lá onde se transformou realmente numa fábrica, porque antes era uma produção artesanal de tofu. Somos em 3, né? Eu sou do meio, são 3 homens. E, bom, minha trajetória, basicamente, eu me formei em administração, trabalhei boa parte da minha vida dentro dessa empresa, desde entrega, produção, administrativo, comercial, e foi no comercial onde eu me desenvolvi, de fato, e inicialmente o meu primeiro negócio foi uma transportadora de alimentos, lá no Rio mesmo. Então, comprei um carro, claro. Eu só queria voltar um pouquinho antes. Você vem da escola Waldorf, né? Da escola Waldorf. Isso também faz diferença na tua criação, né? Você pega aí uma família que já vem da área de cultivo, já vem de uma atitude saudável, e aí você é instruído por uma escola criativista que tem que torna os seus alunos livres pensadores, né? Mas também traz nas suas práticas diárias uma atitude saudável, né? Pensamentos mais abertos e tal. Eu queria que você explorasse um pouquinho dessa tua parte da educação, porque eu sei
quem tem uma trajetória como a tua, sem dúvida nenhuma, tiveram algumas diferenças para as pessoas comuns, né, que vivem aí nos centros urbanos, em escolas convencionais, de famílias convencionais. Então, assim, uma pessoa que faz uma trajetória como a sua é o tipo da criança que não comeu muito doce, não comeu muita bala, já teve algumas restrições no começo. A tua família passou por isso? Teus irmãos, vocês passaram por isso? Sim, bastante, né? Na verdade, a nossa experiência com a escola Waldorf foi a curto prazo. Então, a gente morava em Nova Friburgo, a gente estudava em escola pública mesmo, e existia um programa de extra, né? Como se fosse uma colônia de férias na Waldorf, e foi assim. E aí a gente estudou um tempo lá. É que assim, eu era muito novo, eu não lembro de tudo exatamente, mas eu lembro que a gente estudou um pouquinho e depois só ia à tarde para fazer a parte de artes, né? A parte da tarde era focado no lúdico, então a gente aprendeu a tocar flauta, a fazer tear com lã, né? É, algumas, algumas coisas com bambu, com a terra, a horta, né? A gente acabava mexendo bastante com lúdico ali. Na natureza, né? E é, essa parte toda de ser coisas diferenciadas, na época, não era nem tão diferenciado. Quando a gente pensa numa criança que brinca na terra, que brinca na chuva, etc., hoje em dia é raro, né? Raríssimo a gente ver isso, mas na época era muito comum. Então, ok, tinha muitas diferenças, principalmente ligados à alimentação, sustentabilidade e a Waldorf, mas ainda assim era bem comum, né? Na vida de qualquer pessoa. E uma coisa que eu lembro muito bem foi a gente não comia, né? Realmente não comia doce, não comia o que a gente chama de popularmente comer besteira, a gente realmente não fazia muito de comer besteira, então foi algo que até trouxe muita curiosidade do que era comum para outras pessoas e não para nós. Então eu tenho muita memória de a gente comendo doce escondido, então coisa que Era aguçava difícil muito ser ali. criança, era difícil ser uma criança comum, né? Para você ser Exatamente. comum, você transgredia algo, né? Mas isso foi importante, porque isso, sem dúvida nenhuma, de uma certa forma, deu base na sua formação, deu uma boa base. E pelo que eu li aqui da tua ficha, os teus pais tinham um restaurante lá atrás, né? Ah, legal. O teu pai construiu. Eu achei interessante essa história, porque mostra uma atividade familiar de uma união bem interessante, né? Os seus pais, eles construíram um empreendimento, né? E que depois até, pelo que eu li aqui, ele se tornou um restaurante chamado Samadhi, não é isso? Isso, E, exatamente. e ali vocês trabalhavam com a parte da microbiótica, né? Da alimentação microbiótica, Da correto? Então, eu queria que macrobiótica. você... Micro, não, perdão, macrobiótica, perdão, exatamente, macrobiótica. E aí eu queria que você desse uma introdução, falasse um pouquinho da alimentação macrobiótica, porque eu sei que isso lá deu bons resultados pelo trabalho que seus pais fizeram, né? Algumas pessoas atingiram a cura pela alimentação. E isso é um papo muito legal, é um papo muito interessante, porque, pelo que eu li aqui, tinham pessoas até com câncer que, ao longo do tempo, ao longo dessa alimentação no restaurante do seu pai, foram diminuindo os tumores, ganhou Certo. longevidade e tal. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, Ismael. Ah, legal. Então, a nossa vida em Nova Friburgo era uma vida bem simples, né? Então, a gente morava numa casa que meu pai mesmo construiu, boa parte da casa, já uma casa de madeira no estilo japonesa, ele se identifica muito com a cultura japonesa. E essa casa tinha 4 andares e a gente morava no andar de baixo e aí os outros andares tinham algumas salas, alguns quartos e tinha também uma área de tatame para poder ou praticar yoga ou exercícios
que na macrobiótica a gente chama de ritmoprática. Então, assim, meus pais eram estudiosos da macrobiótica, eram praticantes, e então lá tinha esse restaurante chamado Samadhi, que servia praticamente a comida macrobiótica, né? Que no nosso caso lá era vegetariana, mas falando um pouco da macrobiótica, macrobiótica é um estilo de vida, né? Como qualquer outro, mas não existe uma definição exata para macrobiótica, ok? Porque a macrobiótica ela vai se adaptar dependendo do clima, dependendo do local, dependendo do seu estado de espírito ali no momento, dependendo do seu estado emocional e físico. Então, a macrobiótica, conforme você estuda ela profundamente, você vai aprendendo a lidar com essas variações de forma que você se mantenha saudável. Porque, ao contrário do que a gente pensa, não existe uma forma da longevidade. O que existe são criações de bons hábitos, né? E um estilo de vida saudável. Então, o estilo de vida saudável não necessariamente precisa ser a macrobiótica ou precisa ser outras coisas. Você pode comer carne, você pode comer carne e ter uma vida saudável, ter um estilo de vida saudável, né? Então, o contrário do que se pensa, eu sou vegano, então sou mais saudável do que o outro. Não necessariamente. Uma coisa é a discussão do veganismo, de você não maltratar os animais, algo que eu sou apoiador, tá? Uma outra coisa é o alimento nutricionalmente falando, né? Então, o Samadhi, a principal proposta do Samadhi era ser um restaurante para as pessoas que comiam ali, ao mesmo tempo que estavam comendo saudável, tinham acesso a alguma informação sobre alimentação saudável, estilo de vida e macrobiótica, e também pessoas podiam se hospedar lá durante um tempo X, eu não lembro como eram os programas, mas basicamente a pessoa ficava alguns dias recebendo reeducação alimentar. Não só reeducação alimentar. A pessoa acordava cedo, pegava sol, e aí depois praticava... ritmoprática é basicamente um alongamento. Porque dentro do estilo de vida saudável, o exercício físico ele é primordial, ele é básico, né? Então, quando a gente fala de estilo de vida saudável, tem as questões absolutamente básicas que qualquer pessoa pode fazer, e tem as coisas mais profundas, né? Para você, por exemplo, meditar, fazer, para você chegar a certos níveis de exercício só com muita prática, né? Então, meu pai conta a história de um senhor de 80 anos que tinha um tumor num tamanho já razoável, que já tinha dado como irreversível pela medicina da época, talvez a medicina hoje tratasse melhor. E ele foi para lá, olha que interessante, ele foi para lá praticamente porque lá ele poderia viver um pouco mais saudável, mas já considerando que o tumor ia matar ele. Então, era mais para ele ter um tempo maior. E aí teve a surpresa, porque o tumor sumiu. Então, o tumor desapareceu. É claro que não existe um setor que invista nesse tipo de apuração. Por que a alimentação saudável, por que o estilo de vida saudável ele é tão regenerador? Então, não existe pesquisas, não existe recursos ilimitados, igual tem, por exemplo, quando você produz carne nos Estados Unidos ou no Brasil, existe um investimento subsidiado pelo governo para fazer com que isso seja cada vez mais produzido, mais desmatado e mais tudo puramente por dinheiro. Então, já se sabe que o estilo de vida saudável salva vidas, mantém você disposto o dia inteiro,
mas, infelizmente, não existe uma galera investindo nisso para provar isso de forma científica, né? Mas então tudo Existe um, isso aconteceu lá. existe um ditado muito antigo, e não é nem da nossa época, e eu digo nossa época dessa parte da humanidade, né? E esse ditado vem do pai da medicina, Hipócrates. E ele diz que o alimento seja sua cura e que toda a sua cura seja feita pelo próprio alimento. Eu costumo bater isso aqui nas nossas lives, quando a gente fala com os produtores, com as pessoas que inovam, com as pessoas que trazem uma filosofia de vida e uma atitude saudável de vida, principalmente voltada, né, quando a gente está falando mais na área de alimentação, né? Porque todos os alimentos carregam em si uma propriedade que o Criador, quem preside a evolução de tudo isso, né, imaginou, e ele colocou absolutamente tudo disponível, né? E aí nenhum ser humano pode reclamar da indisponibilidade divina com relação às entregas. Nós ganhamos aqui um corpo físico para colocar para fora o nosso pensamento, nosso sentimento, as nossas palavras, as nossas atitudes. E esse corpo físico, ele é regulado pela natureza, né? Ele é regulado pelo sol, pela lua, pela influência dos astros, ele é regulado pelo seu estilo de vida, por tudo aquilo que você come, por aquilo que entra pela sua boca e principalmente também pelo que sai da sua boca. Então, isso não é filosofia, isso é uma realidade. Essa frase é uma frase que vem se repetindo há milênios, né? Essa frase não é nova, essa frase tem muitos anos e a partir daí a gente entende que o alimento ele tem uma propriedade incrível. Aí vem as histórias e a qualidade e a qualidade nutricional de cada um. E aí você percebe que algumas pessoas que adotam práticas saudáveis, naturalmente elas vão se tornando mais saudáveis pelo próprio estilo de vida. Algumas doenças são classificadas como doenças de atitudes, né, de filosofias de vida. Por exemplo, se você pegar a própria diabetes, a diabetes ela é uma doença que você acaba contraindo pelo excesso de consumo, né, e aquilo vai transformando em glicose e aquilo vai alterando todo o seu estado, e os médicos são firmes em dizer que é uma doença advinda de atitudes, né, de escolhas. E, sem dúvida nenhuma, que a cura também de algumas delas, a cura de todas elas, na verdade, elas vêm também por uma atitude mais saudável. Claro, nada deveria ser proibitivo, mas deveria ser usado com mais parcimônia, com mais controle, né? Então, quando Exato. você imagina que você fornece um bom alimento, um alimento de qualidade, você fornece práticas, exercícios de alongamento, exercícios de respiração, exercícios de meditação, a forma com que você se alimenta, a hora que você se alimenta, a qualidade da sua alimentação, a quantidade da sua alimentação, o número de horas que você tem para repouso, ou seja, todas essas práticas que aparentemente todos nós fazemos, quanto mais consciência se põe nelas, mais resultado também se vem. Esses resultados vêm na disposição de energia, na saúde física, vem no vigor, vem em tudo, sem dúvida nenhuma que o Criador, justo como disponibilizou para todos nós, com mais ou menos informação, né? Ele disponibilizou e tudo isso foi colocado na natureza. A natureza, segundo uma visão mais holística, seria Deus na segunda pessoa. Você quer enxergar Deus? Olha para a natureza, porque ele se manifesta na natureza como se fosse uma segunda pessoa. E aí vem uma frase, e essa frase é sua, e eu queria repetir. Liderança tem a ver com a palavra respeito. Ela perde sua função quando você impõe algo a outra pessoa. Essa frase é sua, uma frase muito legal, e eu queria que você explorasse um pouco disso, dessa sua frase de liderança versus respeito. E depois nós vamos pegar a palavra respeito e nós vamos levá-la para frente. Manda ver. Essa frase, na verdade, ela saiu de forma bem espontânea, né? Tem mais a ver com algo que eu sinto do que propriamente uma frase elaborada, né? Mas eu acho que essa frase é resultado de tudo que eu já pensei um dia, de tudo que eu já senti um dia e de como eu enxergo atualmente. Então,
eu olho para trás e vejo quantas vezes eu já agi de forma contrária a isso. Com meus próprios pais, imagina. Então, os seus pais, que são as pessoas que dariam a vida para você, por você, né? Você, acredito que não seja todo mundo, mas nós passamos por desavenças com os pais, discordâncias com os pais, e Normal, ali natural. eu acho que o primeiro desrespeito que a gente aprende, né? Porque a gente não aprende só respeito, a gente também aprende a desrespeitar. Aprende os E, limites, né? exatamente. Então, quando eu lembro de coisas que eu queria e que eu queria impor, é uma forma de desrespeitar, né? Quando você. É, é, é assim, é só você pensar: você tem um funcionário que ganha 10 mil reais, né? Um belo salário. O cara tá lá, ele ganha 10 mil reais. E aí, eu acho que você, como líder, ou como chefe, como, chame como quiser, ele é seu funcionário, você impor algo só porque você está pagando 10 mil reais, ou 20 ou 30, É não pouco, importa né? quem você é, né? Não importa se você é o Bill Gates ou o Mark Zuckerberg, ou seja lá quem for, né? Essas pessoas bem conhecidas por ter dinheiro, né? E durante muito tempo a gente se ilude, acha que essas pessoas são diferentes do que nós, e não são, são pessoas comuns, elas sentam numa cadeira, comem e conversam e sentem dor, ficam tristes, como todo mundo. E eu acho que, com o tempo, é claro que coisas na vida também acontecem, né, que impactam, que te dão tipo um empurrão, né? Mas eu acho que essa frase tem a ver com eu já ter desrespeitado. Como eu desrespeitei, isso me fez sentir, né, como seria respeitar. Então, eu estou com 35 anos, eu acho que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Meu Deus, como tem coisa para acontecer, ainda mais nesse mundo acelerado que nós estamos agora. Mas vou reforçar a frase, né? Não importa quem você pensa que você não é nada, né? Então você só pensa que você é. Então, de fato, se você quer impor qualquer coisa a outra pessoa, você deixou de liderar. A liderança não tem a ver com você impor ou dar ordem ou dizer que é assim que se faz o outro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você conduzir sempre respeitando o que o outro acha. Não importa, pode ser um xingamento. Às vezes o cara está nervoso, vai te xingar. Você acha que ser líder é receber isso e devolver com respeito, não atacar de volta, né? É, acho que resumidamente tem a ver com isso, sabe? No século que a gente vive, é, as mudanças são muito claras, né? Se você pegar aí 30 anos atrás, a relação de patrão-funcionário era uma relação absolutamente abusiva, onde se Exato. permitia, em 30, você pegar 10 anos atrás, né? Existem relatos de agressão física, né, de Sim. proprietários de empresas, de indústria, de patrões, que agrediram fisicamente seus funcionários. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Eu acho que essa questão da agressão é uma coisa que já mudou muito, mas a própria relação de hierarquia também mudou, né? Existe sim alguém à frente de um projeto, de uma empresa, de uma indústria, de um conglomerado, existe uma norma a se seguir, mas tudo isso é permeado por muito respeito, né? E uma coisa é você ser o dono e outra coisa é você ser o líder. E a qualidade do líder é realmente, você tem toda a razão,
a qualidade de alguém que pode absorver algo difícil, transmutar isso e devolver de forma leve para que o objetivo final seja cumprido, né? E isso tem mudado muito no nosso Brasil, tem mudado muito nas relações de trabalho, Com mas certeza. a relação com respeito é algo que ainda tem que ser bastante trabalhada, né? Porque hoje em dia a falta de respeito é uma coisa muito grande, e ela começa pela nossa atitude com o planeta, pela nossa atitude com a natureza, pela nossa atitude consigo próprio, né? Conosco mesmo, e aí depois isso é só uma consequência com o nosso semelhante. A gente infelizmente assiste uma política feita por falta de respeito, as campanhas políticas, né, foram feitas baseadas muitas vezes em mentira, as verdades que foram colocadas de forma não tão harmônicas, ou seja, carece um pouco do ser humano ainda exercer essa necessidade que é o respeito, né? Porque se a gente não tiver respeito por nada, num dado momento a gente já descobriu que a gente vai, o fim a gente conhece, né? A falta de respeito, a falta de entendimento. A gente tem que se lembrar que a gente cresce na diferença. Uma parede branca que acabou de pintar, ela não fica mais branca se você colocar branco. É, Diferente disso, exato. é você pegar as nuances de cada coisa e todas essas nuances tornarem uma amálgama que você possa separar, né, o joio do trigo e saber classificar e tratar de acordo, né, com o que se apresenta. Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, eu queria dar um oi para o Conrado, que mudou aqui, grande André Conrado, faz tempo que eu não te vejo. Eu gostaria que as pessoas que estão participando aqui, que estão nos ouvindo, também possam trazer suas perguntas. Nós vamos entrar um pouco na parte mais empresarial, e eu queria ouvir um pouco do teu negócio. Você está em São Paulo, você está em São Caetano do Sul, né? Se não me engano, é São Sim, Caetano, né? Tá. exato. E você montou um negócio que é muito interessante. Eu queria que você trouxesse um pouco da experiência que você amigou durante todos esses anos com o início da nossa conversa, e aí, tudo isso você colocou dentro da tua empresa. Me conta um pouco da tua empresa, conta um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, e se vocês tiverem dúvida sobre o que a gente já falou, quiser deixar um recado aqui, deixar uma pergunta, eu tô toda hora que eu olho para cá assim, é porque eu estou lendo aqui os comentários, quem está entrando, para poder interagir com vocês. Então, fica aberto para vocês as perguntas de algo que foi dito aqui, e agora fica aberto para você, Ismael, contar um pouco do teu empreendimento, contar um pouco da tua trajetória empresarial, no momento que você está, aonde você quer chegar, e eu quero que você conte esse projeto bonito que você tem. Beleza. Grande É, Jairinho. eu vou até terminar, eu vou contar um pouco sobre o negócio e talvez eu vou até convidar que percebam que a evolução da empresa tem a ver justamente com a frase ligada ao respeito. Você vai ver que todo o crescimento foi graças a esse insight, né? Graças a ter incorporado essa forma de trabalhar, que para mim, quando a gente pensa na complexidade de abrir um negócio, ter essa cultura do respeito é básico, né? Mas a gente sabe que a cultura de uma empresa ela vem de quem está fundando a empresa. Então, se a pessoa que está por trás do negócio não tem ainda isso incorporado, naturalmente a empresa não vai ter isso. Então, a empresa ela foi desenvolvida já num objetivo egoísta de dinheiro. Então, eu trabalhava na empresa, eu trabalhava na Ecobras, eu tinha meu desejo de participar das mudanças na empresa sempre foram muito fortes. Eu tinha as minhas divergências com o meu pai, que era o proprietário da empresa, e isso trouxe ali algumas discussões. Com o tempo, esse relacionamento ficou desgastado e foi aí que surgiu a possibilidade de eu me mudar para São Paulo, porque ao mesmo tempo que eu estaria me mudando com a minha vida pessoal,
eu poderia iniciar como representante sem ter vínculo empregatício com a empresa. Então, eu abri uma empresa para fazer representação de vendas, porque as vendas em São Paulo eram metade da do Rio, algo que não era aceitável, porque São Paulo é o maior mercado do Brasil. Então, esse foi o objetivo. Então, eu chegar em São Paulo, fazer a representação da Ecobras e aumentar as vendas, né? Bom, só para a gente recapitular, só para o pessoal não ficar perdido, a Ecobras era uma empresa do seu pai, correto? A empresa do meu pai, que existe, funciona. Tá? Funcionando, fazendo a fabricação de tofu. Fabricação de tofu orgânico há 35 anos no mercado, é pioneira no mercado e líder de mercado. Provavelmente um dos tofus mais conhecidos aí. Já atua no mercado há muito tempo, já estava atuando a nível nacional, eu era o gerente comercial da época. Eu saí, então, dessa empresa para abrir uma representação para prestar serviço para esta empresa. Tá? E aí nasce a Savino É. E aí nasce a Savino. Em 2016. Isso. A empresa, então, nasceu, eu comecei a atuar como um representante comum. Então, eu ia nos clientes já ativos e novos clientes. Isso, durante 8 meses, em torno de 6 meses, eu fiz sozinho. A venda dobrou. Então, naturalmente, a venda dobrou. Não é muita surpresa. Eu era o filho do dono, que conhecia muito sobre o negócio. Já era um gerente comercial, né, com muita experiência. Então, não era tanto novidade. Já existia algumas redes de supermercados que nós estávamos em busca, então eu morar em São Paulo e estar lá todo dia na reunião, isso fazia muita diferença. Então a venda dobrou imediatamente e a gente já estava vendendo igual no Rio. Logo depois a gente contratou um vendedor, porque obviamente eu não dava conta, né? E a gente começou... Aí eu fiz uma viagem no Rio no final do ano, fiz acordo com algumas outras empresas de produtos veganos e orgânicos, e aí eu comecei, então, a trabalhar com outras empresas também, até porque já estava programado fazer isso para poder fechar a conta, porque um representante, geralmente só representando uma empresa, dificilmente ele trabalha, a não ser que ele receba um custo fixo da empresa, coisa que não é muito comum no mercado. Tá? Bom, no segundo ano a gente já tinha triplicado as vendas da Ecobras e já tinha começado um certo volume de vendas com essas outras empresas também, né? E só voltando um pouco, tudo isso foi motivado por dinheiro, porque eu ganhava um salário na fábrica e eu projetei o quanto eu poderia ganhar sendo representante e faturando em cima do meu resultado. Só que eu nunca tinha experimentado morar numa outra cidade, um outro custo de vida, pagar aluguel, fazer compra, não sei o quê, tudo isso, né? Então, no primeiro ano, eu fiz uma dívida, então foi minha primeira experiência traumática com dívidas e problemas financeiros. Depois de 8 meses morando em São Paulo, eu me mudei. Né? Oi? Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Mas é bom demais ter passado por isso, porque não tem como evoluir sem isso. Não tem como, é impossível. As pessoas precisam aceitar mais dificuldades na vida delas. Porque essa coisa de, não quero errar, não, que medo, vai travar. Então, eu me mudei, eu lembro até hoje, eu me mudei para uma casa, dividimos uma casa, fomos morar no quarto, na época, hoje a minha esposa, na época era minha namorada, né? E ficamos lá durante 8 meses, né?
E nisso trabalhando, a empresa crescendo. Nessa época foi a época que eu mais trabalhei na vida, né? Eu trabalhava até às vezes 1 hora, 2 horas da manhã, uma coisa bem de louco mesmo. Mas foi assim que a gente se recuperou financeiramente, né? Morando num lugar mais econômico possível, sendo mais econômico possível e vendendo cada vez mais, né? Vender Mas mais a olha, gente... eu vou te falar uma coisa, o Ismael. Você falou econômico, mais econômico, aí você colocou Savino Eco. Quer dizer, você já colocou o eco no nome da empresa, você já buscou economia até no nome, né? Eu Na até te fiz verdade, uma brincadeira, porque é, esse na, eco ver- pode ser ecologia, né? Pode ser várias coisas, né? na Mas eu estou verdade brincando com você. o eco Fala. ele é algo que foi agregado por necessidade, o que acabou fazendo sentido. O que acontece? A empresa, o nome da empresa é Savino, né? Então, quando a gente fala da empresa, é plataforma Savino. Então, o Eco ele entrou por uma necessidade de domínio de site, Ah, sabe? É simples, sei. era isso. Não poderia ser savino.com.br. Então, tinha que descobrir alguma coisa. Então, Entendi. Savino Eco, a princípio, seria ecologia, mas é livre, né? Ecologia, economia, está tudo dentro, tem ligação em tudo, né? E Porque, veja, a própria natureza, ela é econômica, né? A economia, ela tem um sentido amplo, e a natureza, ela ensina isso através da ecologia, né? é, E esse eco é interessante, porque isso, sem dúvida nenhuma, mostra que a própria natureza, ela nos ensina, né, na prática dela. Você não sim, vê um, um pé de limão, dá mais limão do que o próprio pé pode suportar. Ou seja, ele dá no tempo certo, na hora certa, a quantidade certa. E o que se aprende é o equilíbrio com isso, ou então melhorar um pouco isso, mas não ao ponto de perder o próprio pé de limão. Então, essa parte eco que a gente brinca, a gente já, com uma observação clara da natureza, a gente já consegue perceber o eco por trás de tudo. E o eco também é uma coisa que... A nossa língua é muito rica, né? A nossa língua é maravilhosa. Esse eco, por exemplo, é o que ecoa, é o que vai persistindo, né? É o que o vento próprio rebate e leva. Ou seja, é uma brincadeira com a etimologia da palavra, mas isso quer dizer muito, muito. Falando em querer dizer muito, eu queria que você contasse um pouco das práticas, o que essa empresa faz, porque eu sei que você faz um trabalho bacana com os produtores, eu sei que você faz um trabalho de diminuir as distâncias entre os produtos e as pessoas, que é um trabalho muito bacana, é um trabalho muito bem aceito hoje, já há alguns anos esse trabalho vem crescendo e você entrou nesse nicho e montou tua empresa com todas as dificuldades iniciais. Eu queria entender agora, de forma clara, o que é a Savino, a plataforma, como é que ela ajuda, como é que ela desrompe, como é que ela está atuando. Conta para a gente aqui, está todo mundo curioso. legal. Bom, é bom deixar claro que nós somos representantes comerciais, Tá focados em bom? produtos orgânicos, veganos e naturais. Então, o Perfeito. propósito maior desse trabalho, maior do que dinheiro, que é o que a gente acaba, a coisa mais atraente geralmente é o dinheiro, mas com o tempo quando você tem um propósito, o mais atraente se torna o propósito. Então, somos representantes comerciais focados em produtos orgânicos, veganos e naturais. Então, nós fazemos parcerias, acordos, contratos com produtores de orgânicos. Então, esse produtor de orgânico pode ser uma fazenda que está produzindo, né? Pode ser um pequeno produtor, ou pode ser alguém que produz um produto industrializado orgânico. Então, não importa o segmento, nós fazemos o atendimento comercial, nisso que nós nos especializamos. Então, o nosso trabalho basicamente é intermediar a negociação entre quem está produzindo e quem tem interesse de comprar no atacado, ok? Esse basicamente é o nosso trabalho.
o nosso trabalho, ele não existe absolutamente nenhum custo fixo para o produtor. Então, ele é remunerado através de uma comissão. Nós temos a condição de não onerar o custo do produto. Então, a comissão que essa produtora, que o produtor nos paga é livre. A gente tem uma sugestão de comissão por uma questão de negócio, porque a engrenagem precisa girar, mas eles têm a liberdade de dizer, ó, meu produto custa R$10 e dentro desses R$10 eu tenho aqui 8%, 5%, 10%, e é isso que a gente vai trabalhar, porque para o produto não ficar mais caro, ok? Então, nós temos hoje duas formas de vender principal. Uma é o nosso trabalho de representante comum. Então, nós temos um escritório com pessoas fazendo essas vendas de forma inteligente, com ferramentas comerciais inteligentes. Temos uma rede de vendedores autônomos no Brasil. Então, são como se fossem motoristas de Uber, pessoas que a gente certifica, toma conta, cuida, treina, e eles também trazem negócios para essas marcas. E temos a plataforma, que é uma loja virtual para você comprar no atacado. Então, se você tem uma loja e você precisa de produtos orgânicos, ao invés de você fazer contato com sei lá, 5 marcas diferentes, você consegue entrar lá, montar o seu próprio orçamento e você vai ter atendimento de pessoas especialistas, você tem a confiança que aquele preço que está ali é a indústria que está te vendendo. Então, você está sendo intermediado pela plataforma, você não está sendo onerado, não está custando mais caro porque está comprando conosco. E é isso, esse trabalho de forma técnica é isso que a gente faz, mas também trabalhamos de forma alternativa, né, e complementar com parceiros como a Plá, como a Kátia do ONews, como Organis e outras organizações ligadas ao orgânico, que faz com que essa roda gire para todos, né? Porque no final das contas, o nosso trabalho é intermediar a venda, onde o produtor ganha, nós ganhamos, a loja ganha e o consumidor final ganha. E isso resulta numa democratização desse acesso. Então, a gente facilita para o comprador ter acesso a esse produto, que, consequentemente, facilita para que o consumidor final encontre esse produto nessa loja, seja uma loja virtual ou numa loja física. Muito interessante, cara. Muito legal. Aliás, aqui tem pessoas que estão te ouvindo aqui, que são desse mercado, trabalham nesse mercado. Eu tenho o Conrado aqui, eu não sei se o Conrado ainda está conosco, ele entrou logo no começo da live. O Conrado faz um trabalho muito bem feito nesse sentido, faz um trabalho grande de distribuição de produtos, de análise, de promoção. É uma pessoa extremamente focada, foi quem estruturou a parte de orgânicos do Grupo Pão de Açúcar lá atrás. Então, assim, você está sendo ouvido por pessoas ao vivo aqui que entendem horrores desse mercado e, sem dúvida nenhuma, você está demandando esse recado que vai ser ouvido por pessoas que forem nos assistir nas redes sociais. Então, é importante essa mensagem que você deixa. Eu tenho uma pergunta para te fazer com relação às suas parcerias. Como é que você legitima essa responsabilidade socioambiental na hora de escolher os seus parceiros? Né? Como é que você passa essas informações de forma tranquila e segura para o teu consumidor? Porque existe essa responsabilidade social com tudo, né? E eu sei que você é um garoto bem focado e bastante responsável. Como é que você trata essas parcerias e essa responsabilidade social na hora de transferir isso, de informar isso para o público? Certo. Bom, o produto orgânico, por natureza do processo de certificação, ele já é um produto que recebeu visitas técnicas, né, confirmações de que aquele produto de fato é orgânico. Então, isso facilita o nosso trabalho, porque uma vez que o produto já tem o selo e está com as suas obrigações, com certificado, etc.,
ele é um potencial produtor para estar na nossa plataforma, né? O que a gente faz além disso é, no momento que ele se cadastra conosco, ele recebe uma demanda uma demanda de documentação um formulário para preencher algumas informações. A gente também recebe a apresentação dessa empresa, a gente avalia, lê, a gente também observa ingredientes dos produtos. Então, apesar da gente não seguir nenhum dogma religioso ou de qualquer outro cunho, a gente observa os ingredientes em cima de algo muito básico, né? Se são ingredientes que são integrais, mesmo que eles sejam processados, eles têm um grande potencial para estar cadastrado conosco. Então, alguns ingredientes que são sintéticos, etc., a gente costuma não colocar ou coloca só alguns produtos. Então, a gente tem, sim, uma forma de curadoria de selecionar esses produtores. E a gente também conversa com os fundadores dessas empresas para entender a história dessas empresas, quem é que está por trás, né? Porque vai se tornar cada vez mais comum empresas que produzem coisas muito legais, mas que a pessoa que está por trás, às vezes, é um investidor, simplesmente, então não necessariamente é uma pessoa comprometida com a causa, é mais uma pessoa ali investindo para ganhar dinheiro, e isso vai ser cada vez mais recorrente, porque os orgânicos veganos estão cada vez crescendo mais, então, naturalmente, os investidores vão ser atraídos. E a gente espera que com o nosso trabalho, não só o nosso trabalho, mas todos os nossos parceiros, tragam uma consciência de que quando esses investidores chegarem, eles não sejam só um investidor comum atrás de dinheiro, mas que eles estejam, de fato, entrando para participar, né? Para fazer parte. E parece tudo muito... Isso que eu te perguntar, no dia a dia, isso tem crescido? Como é que você tem sentido esse mercado, Ismael? Isso está em franco crescimento? Isso está estagnado? Isso tem a tendência para você? Isso é uma tendência que tende a aumentar? Ou isso é um modismo? É algo que vai passar? Como é que você tem visto isso no mercado? Para mim é inevitável. Está crescendo e não vai mais parar de crescer, a não ser que caia um asteroide no planeta. Fora isso, não tem mais. Também. Mas considerando que não caia. Até cair, né? Se cair. Até cair. E quando cair, até lá. Até lá, o que a gente sabe é que as pessoas estão já de saco cheio de se sentir mal. Não aguentam mais. Né? E outra, com o mundo com tanta informação, uma pessoa obesa ou que está com diabetes, né? Umas doenças mais pesadas, mais difíceis de reverter, essas pessoas não têm mais saco, né? Com tanta informação, o cara entra na internet, já tem alguém metralhando ele. Você que está desse jeito, você que está desse jeito. E aí a pessoa se vê na necessidade de fazer alguma coisa, de sair daquela inércia, né? De sair daquela zona de conforto. E eu acho que para você começar a sair da zona de conforto, você precisa se alimentar bem. Não tem outra coisa, né? Pegar sol é bom, fazer exercício é bom, terapia é bom. Ok, você pode fazer tudo, mas se você não estiver se alimentando bem, eu te garanto que você vai ter problemas para alcançar esses objetivos só fazendo exercício, terapia, etc. Então, para mim é sem volta. Eu acho que isso vai crescer, não vai parar de crescer, e eu acho que a onda verdadeira desse segmento nem começou ainda. Eu queria dar uma dica aqui para você que está me assistindo, para a gente colocar um pouco do que foi dito na prática. Vou dar um exemplo eu vou pegar uma doença que a gente falou, que essa doença está ligada ao estilo, à filosofia de vida da pessoa, e eu vou dar três
ideias de como ela pode resolver esse problema. Nós vamos pegar, por exemplo, a diabetes, né, que é o alto índice de glicemia no sangue. Existem 3 coisas bastante simples que você que está me ouvindo pode fazer para ajudar a curar ou amenizar essa sua diabetes. Uma delas é você consumir o kiwi. O kiwi, essa frutinha verdinha que a gente come, ela baixa o índice... Oi? Não, falei legal. Pode continuar, perdão. O kiwi ele tem uma capacidade de baixar drasticamente o índice glicêmico. Essa é uma delas. A primeira é o kiwi. A segunda, chá de jambolão. Jambolão, uma frutinha, você vai fazer um chazinho daquilo e vai tomar esse chá de folhas de jambolão. O chá de folhas de jambolão, ele também baixa o índice glicêmico. E por terceiro, e no final, por fim, você pode fazer a água do quiabo. Você vai pegar o quiabo, deixar ele numa jarra, da noite para o dia, no dia seguinte, você vai coar esse quiabo que você deixou e tomar essa água. É claro, a água de quiabo não tem exatamente o gosto do quiabo, você não tem gosto de nada. É água com um fundinho de quiabo, ou seja, não é nada que não seja intomável. Você tem o quiabo, você tem o kiwi e você tem o chá de jambolão. Essas 3 coisas que a natureza te deu substituem alguns remédios. Eu não estou pedindo para ninguém parar de tomar remédio, muito pelo contrário. Mas você pode associar isso ao seu remédio, esses remédios naturais, e com prazer. O kiwi é gostoso, o chazinho feito, geladinho, ele é refrescante. Então, essas 3 dicas são para a gente colocar um pouquinho na prática do que a gente falou até agora, onde a natureza ela vem fornecendo tudo que pode te ajudar em algum sentido. Então, fica aí essa dica para a gente colocar um pouquinho na prática de um pouco da conversa que a gente teve hoje durante essa nossa live. São 11h53. A gente está pertinho do Instagram derrubar a gente. Eu costumo terminar as transmissões abrindo o microfone à pessoa com quem eu interajo aqui nessa hora, para que ela, do fundo do coração dela, de acordo com o pensamento dela, o sentimento, a existência dela, traga uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo aqui ao vivo agora e para as pessoas que vão ouvir a gente ao longo do tempo, depois da publicação disso nas nossas redes sociais. Então, eu abro o microfone para você, Ismael, deixar o seu recado para as pessoas que nos assistiram e que vão aí, ao longo do tempo, ouvir esse nosso bate-papo. O microfone é todo seu. Fica aí aqui a sua reflexão. Olha, eu acho que a principal reflexão que eu gostaria de deixar para o pessoal é algo que eu aprendi e tenho trazido aí para a minha vida e que está sendo algo positivo. É tomar consciência de que estabilidade não existe, né? E que a nossa vida é finita e a gente tem que aproveitar ao máximo e, de preferência, com saúde e com respeito ao próximo, né? Então, seja lá o que você esteja procurando, seja um negócio, ou seja, reverter uma doença, seja lá o que for, faça com calma, curta os pequenos momentos, né? Não existe essa coisa de eu vou ganhar X e minha vida está feita, que eu vou atingir o corpo perfeito e está feito. Não existe. Então, essa é a minha dica, né? Se acalma, calma, né? Curta o presente, né? Viva o hoje. Então, e outra, coma mais frutas, né? Não importa qual seja o seu... Oi? Oi, desculpa. Ah, tá. Então é isso, né? E voltando lá da palavra do respeito, né? Respeite o próximo, respeite a opinião do outro, né? Seja opinião política, de esportes, de negócios, de pensamentos. Respeite a opinião do outro, escuta mais do que fale, né? E aos poucos vá, pelo menos aceita que a estabilidade não existe. Vá aceitando isso aos poucos. Claro que não é estalar o dedo e aí a sua mente vai entender isso, não é isso. Mas começa pelo menos escutar e falar, pô, isso faz sentido, vou aplicar na minha vida. Eu acho que basicamente é isso e o resto é só pôr a mão na massa, né? Não fique esperando
a coisa ser perfeita, vai para cima, começa a fazer, faz errado mesmo, conserta e não para. Viva o presente, faça todo dia algo novo. É isso. Olha que legal. Cara, sensacional. Esse faça todo dia algo novo, isso é uma frase muito bacana, porque o sol nasce todos os dias, quando ele nasce, aquele raiar, ele vem limpando muita coisa dos pensamentos, dos sentimentos, que ficam aí soltos no éter, né? E o sol vem, faz um trabalho maravilhoso, limpando etérica e astralmente todos os pensamentos do barro humano, das coisas que o ser humano, infelizmente, ainda tem no seu eu interior. E aí essa limpeza que o sol faz, possibilita a gente a criar e recriar o nosso destino para melhor todos os dias. E essa frase sua é uma frase sensacional. A segunda palavra que você usou, que é incrível, respeito. Respeite a diferença, respeite a opinião e não entre nesse embate, não polarize, porque o mundo já está bastante polarizado e essas polarizações têm trazido cada vez mais agressão própria e a terceiros. Então, como não polarizar? Respeitando a opinião. Olha, sua opinião é bastante diferente da minha, ela torna a minha reflexão maior, né? E mostra um pouco de quem você é. Então, eu agradeço em te conhecer pelas suas posições, que neste momento são diferentes das minhas, mas é assim que a gente cresce, com a diversidade. Você com a sua opinião, eu com a minha, e a busca, né, desses opostos é o caminho do meio. A busca entre a tese e a antítese é a síntese. Então, vamos buscar a síntese das coisas, evitando as polarizações, porque as polarizações nunca nos levaram em lugar nenhum. Nenhum extremo, todos os extremos, na verdade, são desequilibrantes. Os extremos, os opostos são desequilibrantes. A busca é o equilíbrio, né? E esse equilíbrio se faz com respeito. Eu encerro aqui a nossa participação. Agradeço profundamente a você que participou junto conosco, a todos que participaram. Fica aqui, o Augusto deixou registrado, qualquer dúvida, envie um WhatsApp, uma mensagem para esse telefone aqui, que é o nosso telefone da Rede Blá. Se você tem uma ideia, se você gostaria de participar dessas transmissões, traga isso para esse celular que está aqui na tela, 9119, é isso? 9119-64646, número bem bonito, fácil de decorar, 9119-64646, e aí você entra em contato com a gente, traz aí, a gente coloca você no ar, traz a sua notícia e vai trazendo cada vez mais informação de qualidade para que as pessoas tenham uma boa base de decisão. A todos os meus amigos pessoais que participaram aqui, a todas as pessoas que eu não conheço, que estão me ouvindo e ainda vão nos ouvir, meu muito obrigado. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, desejo para vocês um final de semana de paz, de amor, de muita harmonia e prosperidade. Querido Ismael, muito obrigado pela nossa última hora de conversa. Desejo que você tenha muito sucesso nos seus empreendimentos e desejo a todos vocês um bom final de semana.